Bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo até o final desse episódio incrível, tá bom? Quem me acompanha aqui no YouTube, não esqueça de ativar o sininho das notificações para os conteúdos novos. Quem quiser me acompanhar no Instagram, o meu arroba é renataguimarães.oficial e o outro é @da Dor para a Cor, tá bom? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito com a minha convidada hoje, tá? Hoje nós vamos falar de grandes mulheres, grandes inspirações. E a minha convidada de hoje é uma grande mulher e uma grande inspiração. Para mim, tá sendo muita. O nome dela é Daniela Lopes. Daniela está no mercado, ela tem uma experiência no mercado financeiro há mais de 20 anos e hoje ela empreende o próprio negócio. E ela vai compartilhar a sua história de desafios, conquistas e sucesso, tá bom? Então vem comigo e vem aprender. Dani, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu. Estou muito feliz em ter você aqui compartilhando essa sua história, como eu falei, de conquistas, né? De desafios, de sucesso. Desde a primeira vez que eu te conheci através do Rodrigo Bacelar, eu olhei para você e falei, que mulher incrível. Incrível em todos os sentidos, Dani. Eu sou uma pessoa muito observadora e o seu jeito leve de ser, ao mesmo tempo segura, essa autoconfiança, o quanto você passa segurança com a sua fala, tanto no pessoal quanto no profissional. Você me pegou no momento, uma vez, que eu quero compartilhar com você, que eu não estava bem emocionalmente, um momento particular meu. Uma frase que você falou para mim virou a chave e fez muito sentido hoje na minha vida. Que bom. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Então vamos começar, que eu quero que você me conte, Dani, como que a vida colocou você nesse lugar que você está hoje? Quem é a Daniela Lopes? A vida é feita de... Primeiro, obrigada, né, por estar aqui novamente. E às vezes você trouxe uma fala, né? Você me ajudou muito. Às vezes a gente faz coisas, né, e fala de uma forma tão natural que a gente não tem noção do quanto isso realmente pode fazer, pode refletir na vida das pessoas, né? E a vida é feita de ciclos, né, de jornadas. Eu comecei muito nova, né, a trabalhar. Com 16 anos, comecei a trabalhar no mercado. Fiz colégio de técnico de secretária. Ah, que legal. Meu primeiro emprego, vai denunciar a minha idade, trabalhei na Telesp, né, como secretária, estágio de secretária. E aí, desde então, nunca parei, né? Sempre estudei ali em colégio público e a faculdade tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade, e foi muito bom. Então, emendei uma coisa na outra. E aí, uma vez eu estava para entrar num trabalho e a vaga deixou de existir. Eu pedi demissão e a vaga deixou de existir. Eu ia ser secretária e aí a vida virou de cabeça para baixo. Eu falei, eu tenho que pagar minha faculdade. E agora, né? Eu já estava na faculdade, só trocou, né, o curso ali. E aí eu falei, e agora, né? E aí o meu gestor na época, meu diretor na época falou, olha, eu não posso fazer nada, você já pediu demissão, tinha colocado uma amiga, indicado uma amiga no lugar. Eu falei, e meu pai falou, não, vamos entregar currículos. Naquela época não existia internet, né? Até existia, mas era muito pouco, né? A gente não tinha o que é hoje, a tecnologia da forma que é hoje. Aí fomos lá entregar currículo no centro da cidade, né? Nossa. E aí minha irmã, nessa ocasião, trabalhava num grande banco, né, e me indicou, enfim, entrei como secretária, cobrindo férias, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma vaga num banco. E aí, enfim, fiz a entrevista e foi quando eu comecei no mercado financeiro, né? Então, entrei como assistente geral nesse banco. Depois fui convidada para fazer uma entrevista num outro banco, e aí lá fiz todo o processo, entrei como trainee de gerente, ganhei campanha, mas aí sabe quando dá aquilo que você fala, nossa, não tá legal para mim, né? Quando você acorda, eu sempre falo o seguinte, né? Você acordou e não tá legal, você fala, putz, tem que trabalhar, alguma coisa tá errada. Verdade. E aí fui buscar outras coisas, e aí foi onde eu entrei num banco multinacional também, e onde eu fiz a carreira,
né? E aí me tornei gestora, e aí, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, e ali eu acho que eu me apropriei, né, de quem eu acho que, de quem eu sou, e fui crescendo, né? E aí fiz a parte toda de relacionamento, de grandes carteiras, de grandes investidores. E aí fui para a parte de gestão de pessoas. E aí, assim, isso para mim é uma coisa que a vida me colocou isso, né? Tem coisas que são impostas e tem coisas, né? Entrar no banco foi o que tinha, sabe? Eu não tive muita opção. Eu precisava pagar a faculdade e foi aquilo que me apareceu. E eu agarrei aquilo, né? E cresci, cheguei onde eu cheguei e saí, né? Sempre saí dos lugares, né? Pela porta da frente. Eu acho que a gente é dono da nossa vida. Não terceiriza isso, né? Então, muitas vezes, quando eu fiz gestão de pessoas, as pessoas não estavam felizes, falavam, mas o banco não pode me mandar embora? Mas por que ele te mandaria? Não é uma instituição de caridade. Nossa. Né? Você não está feliz, vai buscar o que te faz feliz. Você passa muito mais tempo trabalhando do que no seu lar, do que na sua casa, com a sua família. Né? E assim, eu sempre tive isso para mim. Né? Eu tinha que estar inteira onde eu trabalhava. Isso é importante, né? Então, assim, é fácil, eu sempre trabalhei na parte comercial. Não, tem horas que mas você precisa entender ali o teu propósito. Quando eu fui para a gestão de pessoas, na verdade, um pouco antes, né, que eu até mencionei com você, eu estava na carteira, tinha entrega, e aí eu não sabia se eu queria ir para a área de investimentos, se eu queria ir para a parte de gestão, no fim fiz os dois, né, mas naquele momento um gestor meu foi super assertivo, ele falou assim, Dani, eu era backup da agência, e fui backup, assim, por instituição deles, né, no sentido, eu não era num primeiro momento, e aí falaram, olha, você tá tendo esse problema. Eu falei, mas eu não sou a backup da agência, né, um pouco antes. Aí um diretor falou, não, você é, então resolve. Eu falei, então tá bom. As pessoas acreditavam já, né? Elas já colocavam isso em você. Exato. Né? Então, assim, e aí as pessoas me procuravam antes de falar com o nosso gestor, né? Na ocasião, meus pares, né? Na agência. E aí eu entendi aquilo e fui percebendo, né? Realmente. Aí eles me colocaram, né? Como backup. E aí um dia ele falou, o que você quer? Aí eu olhei e falei, não entendi, eu tô entregando meu resultado, né? Ele, não, quais são os próximos passos? Aí eu falei, boa pergunta, né? E aí, enfim, ele falou, Dani, você tem número, né? Você tem resultado, você tem habilidade de lidar com as pessoas, né? Então, você precisa entender o que você quer. Porque resultado você tem, né? O carimbo na carteira ali você tem. Sim. Mas se você não sabe, outras pessoas vão passando na tua frente porque você não decidiu. Simplesmente por isso. E aí você fica parada, né? Exato. E aí, naquele momento, eu falei, tá bom, vou para gestão de pessoas. E aí eu estava no processo, aí eu me planejei para engravidar, engravidei. Quando eu voltei, tive um ano de retorno, eu fui promovida. Olha. E aí, assim, fiz gestão de agência, fiz gestão de plataformas, né, plataforma comercial. E, assim, foi uma coisa, assim, eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, né? Ganhei campanha, meu time ganhou campanha. E, assim, para mim, esse propósito, né, de realmente fazer parte da carreira de uma pessoa, evolução. Desenvolver essa pessoa. Não tem preço. Né? Né, assim, é uma coisa muito legal, assim, você entender o que motiva, porque cada pessoa é de um jeito, né, cada um tem uma forma, quais gatilhos você desperta ali na pessoa para que ela realmente faça, para que ela vista a camisa. Exato. Então, entender, assim, né, compreender, acho que é entender e exato. Compreender. E assim, entender a fase de cada um, e assim, pegar na mão realmente e seguir. Sabe, é esse caminho que você quer. E quando eu me tornei gestora, eu cheguei num lugar onde tinham sido feitas várias promessas e nada ia acontecer. E eu que fui dar a notícia. E aí eu falei, olha, isso não vai acontecer. Aí as pessoas se revoltam, né? Falam, eu não sou responsável pelo que aconteceu. Mas daqui em diante, vamos junto?
E aí É muito legal E aí isso, foi Dani. muito legal, porque assim, você vê as pessoas sendo promovidas, você vendo as pessoas te mandarem mensagem para tirar dúvida e fazer parte dessas vidas. Dessa construção e dessas conquistas, Exato, né? até hoje, Rê, eu recebo mensagens, sabe? Às vezes a pessoa, alguém que trabalhou comigo, Dani, me ajuda, eu tô com essa dúvida, o que você acha que eu faço? Ou às vezes até dúvida de investimento, sabe? Sim, E sim. dúvida de carreira, dúvida de tipo de decisão, sabe? Então, isso é muito gratificante. Muito gratificante, Eu né? imagino. E aí, assim, eu sempre tomei as decisões, né, da minha vida. E aí, depois, no meio, né, da pandemia ainda, eu estava num grande banco e eu estava entregando o resultado e aí eu fui a minha gestora chegou, né, tipo, a agência não abria ainda. Aí ela olhou assim pra mim, eu falei, o que foi? Então eu falei, qual é a notícia? Porque boa coisa não é pra você estar aqui sem ter avisado. E aí ela falou, olha, a empresa, né, o banco está tomando algumas decisões, fazendo alguns ajustes e você está sendo desligada. Eu, tá bom. Teve alguma coisa que aconteceu? Não, simplesmente é difícil para mim estar fazendo isso porque você é super competente. Eu falei, já entendi, não precisa, né? Uhum. Nada do que você disser vai dar o conforto, né? Assim. Mas ali para mim foi assim um momento muito difícil, onde eu coloquei em xeque tudo, minha capacidade, minha competência. Passa tanta coisa na cabeça, né, Dani? Tantas muita, responsabilidades que você tem assumidas, né? Exato. Além disso, né? Mas num primeiro momento era a Dani profissional, profissional, né? tipo, ponto de interrogação exato, que fica. Exato. E aí, assim, né? Aquele momento que é a dor, né? É realmente assim, você fala, como lidar? Como assim, né? Como eu tô sendo, né, desligada? E aí, assim, o Rodrigo brinca uma coisa, né, ele fala, que eu acho engraçado, e ele sempre falava, uma coisa que é certa, quem trabalha numa empresa, é quase que 100% de chance que um dia ela vai ser desligada. É o fato. E para mim, Rê, não existia essa possibilidade. Porque eu fazia o que era necessário, então, assim, eu achava... E um ponto ninguém é insubstituível. Você pode estar fazendo o que precisa ser feito, você pode estar entregando, mas se a empresa decidir que você não serve mais, seja por salário, seja por qualquer coisa, né? Eu estou fazendo o que eu precisava estar fazendo. Não importa. Você acha que numa empresa nós somos números apenas? Porque é o que você falou, estou entregando, mas... Sim, quando você, lá de cima para baixo, você é só um número. É um número. Né? O que diferencia são as pessoas que são seus líderes. Tá. E isso faz a diferença. Só que muitas vezes a pessoa não tem autonomia. Porque você trabalha por uma empresa, e aí dentro da empresa, se é desenhado novos modelos e você não se enquadra ali, tchau. Tão simples quanto. Né? Eu tive, na minha vida, grandes exemplos de líderes, de gestores. Mas eu tive também aqueles exemplos que eu olhava e falava, eu não quero ser essa pessoa. Uhum. Acho que dentro um pouco do que a gente conversou, né? Chefe, qualquer um pode ser. Eu quero perguntar líder, isso pra não, você. Exatamente. Né? E aí, dentro desse processo, eu passei por mas foi muito rápido também esse processo de tristeza, de sofrimento, porque eu falei, eu tenho que Você ressignificou eu tenho que, né? E aí, já comecei a ter também, assim, não tinha colocado em nenhum lugar que eu tava, né? Tinha saído da empresa, mas aí já começaram a entrar em contato, uma amiga me indicou para um escritório de investimentos, na ocasião, e eu sempre relutei muito, assim, não, vou trabalhar com investimentos, eu tinha muito conhecimento, mas, né, nunca tinha me apropriado no sentido de cuidar só de investimentos. Né? Como gestão de carteira, eu cuidava do relacionamento 360 do cliente. Né? Certo. E aí eu fiquei quase 10 anos como gestão de pessoas. E aí eu não tinha mais, né? E aí quando eu fui conversar com o escritório, eu falei, olha, mas já tem bastante tempo que eu não tenho carteira de clientes. Óbvio que tem clientes que eu ainda tenho relacionamento. Sim, sim. Mas eles falaram, mas a gente não quer a carteira de clientes, a gente quer a sua experiência. Olha.
A gente quer profissionais que tenham experiência, porque foi bem no momento, Rê, que a gente estava saindo, ainda em pandemia, né? Foi final de 20, e o mercado estava aquela taxa de juros a 2%, as pessoas... nós, brasileiros, temos o hábito, né, de querer aquele velho 1% ao mês. E aí existia muito aquela questão, e os escritórios de investimentos, para você se habilitar a ir para um escritório, você tem que ter apenas uma certificação que chama Ancor. E a Ancor, ela é muito rasa. Ela não te dá conhecimento para realmente você fazer uma gestão boa para o cliente. Tá? E aí foi um momento que assim, as pessoas... realmente estavam acreditando em promessas fáceis. E não existe almoço de graça. Né? O cliente, ele quer sempre ganhar mais, mas ele não quer ter perder, risco. Não quer risco. Só que é uma conta que não fecha. E aí, naquele momento, os escritórios, estava acontecendo muito isso, né? De uma forma geral. Então, esse escritório, especificamente, ele falou, a gente não quer isso. A gente quer realmente pessoas profissionais que são capacitados e que realmente possam fazer gestões private para os nossos clientes. Você vai montar a carteira, mas a gente também tem clientes aqui que a gente entende que faz sentido, enfim. Isso foi final de novembro, e aí em janeiro eu tirei a certificação e dia 20... Antes de fevereiro, 25 de janeiro, que é feriado, eu lembro que eu fui fazer a prova, nem foi em São Paulo, foi em Santo André. Aí, na hora, saiu o resultado, passei na prova, e aí, começo de fevereiro, já iniciei de escritório. Acho que foi finalzinho de janeiro. Tá. E aí, começou essa minha vida aí de assessora de investimentos, e é isso, né? A sua habilidade de lidar com pessoas, de fazer gestão. Então, isso foi muito bacana. Não tinha intenção nenhuma em voltar para o mercado, para ser CLT, mas eu recebi uma proposta. Vamos montar uma área de investimentos e a gente quer você. E aí foram várias conversas, fizemos muitas contas. E aí, enfim, decidi ir. E aí, Rê, o combinado não é caro para mim, mas o combinado nem sempre é aquilo que é feito. E aí eu fazia gestão de pessoas e também tinha uma carteira de investimentos. Só que eu comecei a perceber, primeiro, que o que foi combinado não estava acontecendo. Eu tinha um time. E aí teve uma determinada situação que eu entendi que os meus... E nesse decorrer, né, eu tirei uma certificação, que é o CFP. Hoje tem em cerca de 8.500 pessoas no Brasil tem essa certificação, que é de planejadora financeira. Isso é um certificado que é mundial. Né? Então, em todos os lugares. Então, nesse processo, eu realmente falei, não, se é isso, eu vou me especializar. Né? Então, hoje, da área de investimentos, para quem faz planejamento financeiro, essa é a maior certificação. Né? Tem outras certificações, mas dentro do planejamento. E aí, tirei essa certificação, e aí, nessa empresa, nesse banco que eu fui, eu comecei a entender ali que os valores que eram colocados não estavam de acordo com os meus. Né? Ali o que era pedido, e eu tinha um chefe, não um gestor, né? Que prejudica, né, Dani? Total. Só que assim, eu tenho uma maturidade, eu tenho, na verdade, inteligência emocional. Que é importante. Né? Trabalho a minha inteligência emocional todos os dias. Super importante. E eu tenho, assim, eu tenho um histórico, né? Eu tenho uma carreira. Então, eu tenho experiência. Então, o que ele falava, eu já tinha vivenciado e eu não pegava de alguma forma e não passava isso para os meus liderados. Né? Porque era uma pressão absurda e eram coisas, não, mas você tem que fazer isso. Eu falei, peraí, a gente está chegando agora, a gente está conhecendo os nossos clientes. Investimentos não é você fazer gestão e falar, vou vender uma capitalização, vamos fazer quanto hoje? Eu estou trabalhando com o patrimônio do meu cliente. Algo muito sério, né? É aquilo que você construiu a vida toda. Muito sério. Então, assim, eu falo, eu trato o meu cliente como eu gostaria de tratar que as pessoas tratassem os meus pais. E aí eu me lidei ali com situações de realmente que levantou, assim, sabe, o meu cabelo, falar, peraí. E aí fui entendendo e falei, peraí, isso daqui não está de acordo com os meus valores. E eu, como gestora, como líder, eu não posso não estar de encontro com a instituição que eu trabalho.
Sim, é um ponto principal, né? E assim, sempre falei para o meu time o seguinte: faça o que precisa ser feito. Em que sentido? Converse com o seu cliente. Você vai vender esses produtos. Porque assim, não existe almoço de graça, como a gente falou. E, nossa, mas tem conflito de interesse. Não, na verdade o que acontece é que você precisa colocar o produto certo para o cliente certo. Uhum. Por É exemplo, isso mesmo. um produto que eu vou trazer só para fazer né, para ficar mais claro, é o COI. O COI é um produto que marginalizou, o mercado marginalizou. É muito ruim. Depende da estrutura, depende do cliente. Do perfil do cliente, Exato. você diz. Né? Então, assim, existem estruturas que são boas? Existem. Mas, mais uma vez, eu preciso avaliar cada cliente. Cada cliente é um cliente. Então, eu não único, entucho né? o produto. Esse é o ponto. Né? Eu não coloco para o cliente... Por exemplo, você vai na época de dezembro em algumas instituições. O melhor investimento, previdência. Por quê? Porque está em campanha de investimentos. Tá. Campanha de previdência. Então, assim, tem que vender? Claro que tem. A hipocrisia. Eu falar, você não vendia? Vendia. Sempre vendi, o pessoal brinca, né? Bancário não vai para o céu porque vendeu capitalização. Eu vendi muita capitalização, só que todos os meus clientes sabiam que era capitalização. Uhum. Eu não vendia como um investimento. Eu vendia como um produto. Você joga na Mega Sena? Você gosta de jogar? Então, vamos fazer uma capitalização. Então, é a transparência. É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E saber que o que você está fazendo para o seu cliente é o melhor. E claro, eu tenho que também fazer receita? Claro que tenho. Só que, mais uma vez, é jogo transparente. Eu gosto disso. Tem que ter transparência. Tem que ter, porque a transparência gera confiança. Exato, e você tem que saber quanto que você está pagando, você tem que saber tudo. Quando você sabe, você não se sente enganado. Exato. E você fideliza, né, Dani? Exato, exatamente. Então, naquele momento, e aí eu comecei a conversar com o Rodrigo também, que ele estava num momento muito, né, importante e super bem na fotografia, decidiu, né, fazer a agência de marketing, e a gente conversou muito, e aí, enfim, tomamos a decisão, eu falei, vou sair, porque eu também não estava mais aguentando aquilo. Os valores, né, não estavam de acordo com os meus valores, e assim, tem um outro ponto, né, quando eu conversei com o meu líder, né, na época, eu falei para ele, a minha certificação, eu não tirei ela só por tirar, isso vale muito para mim, e isso, se você tem uma certificação e você é denunciada, você perde. Eu falei, eu não vou colocar o meu histórico e a minha carreira em xeque porque precisa vender este produto. Se não está de acordo com o meu cliente, eu não vou fazer. E aí, assim, mais uma vez, se eu estou num lugar e eu não estou de encontro com aquilo que é proposto, eu tenho que sair. Sair pela porta da frente como sair em todos os lugares. Né? Maravilha. E aí a gente começou, e paralelo a isso, eu entrei como sócia também no escritório que eu estou até hoje, né? Que é a Ébano Investimentos, que é para você ver como, quando a gente faz certo, né? O universo retorna para a gente. Certeza. A Érica, que é minha, que é a gestora, que é a sócia fundadora do escritório, foi quem me contratou em um dos bancos que eu mais trabalhei. Olha que retorno e que... Dani, é isso que eu vejo em você. Você é reconhecida, você é valorizada pelo seu trabalho, pela pessoa. Então, olha o retorno. É isso. E tudo que você faz, assim, eu falo o seguinte, o universo te responde aquilo que você faz. E assim, na vida não tem plantio sem colheita. A única coisa que é certa na vida é que você vai colher. Então, se você faz boas plantações, você vai colher. Então, na minha trajetória toda de vida, de carreira, de profissional, de pessoa, as minhas conquistas foram por meu mérito. Lindo. Nunca passei por cima de ninguém, sabe? Sempre busquei entregar o meu resultado, vestir a camisa, deixar meu cliente satisfeito, porque esse é o objetivo. É o objetivo, né? E quando eu fazia gestão de pessoas, é gratificante você ver as pessoas conquistando aquilo que elas mais desejam. É lindo, né, de ver. Eu tô ouvindo você e eu tô fazendo um filme na minha cabeça. Tudo que ela conta, eu já começo a imaginar você na ação, né, Dani? E aí eu vi que um dos pontos principais seus, desde o início da carreira, é acreditar em você. E a coragem. Você também é uma palavra coragem. Coragem para, já deu aqui, vou para um outro lugar, fazer o meu trabalho com a entrega
perfeita, excelência, né? Mas por trás de tudo isso, Dani, eu tenho certeza que existem pessoas Sim. especiais que te construíram, né? Sim. Quem Sim. são essas pessoas de referências e inspirações que construiu essa Daniela, colaborou para essa Daniela Lopes? Acho que em primeiro são os meus pais, né? Eu falo que os valores você traz de berço. Uau. Educação é de dentro de casa. Então, meu pai e minha mãe, eles sempre, né, foram exemplos para mim, né? Meu pai tem 80 anos e meu pai é muito tradicional. Então, para ele, a mulher, né, na época, não tinha que engravidou, teve filho, tinha que parar de trabalhar. O homem tinha que O provedor, né, maior, né? Total. Tanto que quando a minha mãe parou, teve minha irmã, né? Ela parou de trabalhar e meu pai falou: não, agora, a partir de agora, você vai fazer a gestão de casa. Que eu vejo Do que é a lar. primeira liderança, sabia, Dani? Sim. Para mim, a primeira liderança, eu Sim. sempre falo, a primeira liderança tá dentro de casa. Sim, sim. Que não é fácil. Não, eu brinco, eu falo que assim, ser dona de casa, né? Eu vejo minha mãe e eu falo, eu não nasci, brinco, né? Não nasci para ser dona de casa, porque você trabalha 7x7, né? A escala 6x1, 4 por... Acaba. Essa escala não acaba nunca. Não tem férias, não tem remuneração, muitas vezes não tem reconhecimento. Isso que eu ia falar. Né? Que triste, né? Então, assim, né, a gente tem que ter uma valorização. E meu pai sempre valorizou muito a minha mãe em relação a isso. E meu pai, assim, é uma pessoa super ética. De valores, lindo. assim, filha, o teu espaço está aqui, acabou o seu espaço, é o outro. Você tem 2 ouvidos e uma boca. O que você fala, você faça. Honre. Né? Seja educada com as pessoas. E eu, assim, acho que dentro de quem eu sou, os meus valores, assim, eu sou muito grata aos meus pais por tudo que eles me passaram e por tudo que eles construíram. Meu pai sempre foi uma fortaleza. Né? Em todos os momentos, ele sempre foi o apoio que a gente precisava. Né? E assim, minha mãe dando sempre o suporte. Outro dia eu estava conversando com ele, porque quando você para de trabalhar, e ele parou de trabalhar muito jovem, o pai parou de trabalhar, não tinha nem 50 anos. E aí você coloca em xeque, né? Meu pai, ser avô para ele foi a salvação, no sentido, porque ele parou mesmo de trabalhar. E aí é difícil para um homem, né? Que era o provedor parar, de repente. E aí, assim, você perde o seu valor. Precocemente. Né? Você perde, você não tem mais a potência. A gente brinca, né? A gente fala, quando vai parar de trabalhar? Nunca, né? Porque é isso. E aí, assim, nossa, lá eles, né, vêm com esse discurso, né, muitas vezes, porque lá eu era o Lopes, eu, né, tinha pessoas que me respeitavam. Eu falei, mas olha o legado que o senhor fez, olha o legado que o senhor construiu. O senhor teve 3 filhos, o senhor tem 6 netos, e olha a educação, olha cada um dos seus netos. Meu sobrinho mais velho tem 25 anos, acabou de casar e comprou o apartamento dele. Isso é mérito do seu pai, da sua mãe, dessa parceria, é o legado, né? O legado. Né? Por quê? Porque isso foi passando. De geração em geração. Né? Foi passando e isso é muito forte. Né? E aí eu brinco, né? Hoje meu pai é um doce com os netos, né? Porque com a gente, e é isso, né? Ser avô é diferente do que ser pai, né? Mas ele construiu isso muito bem. Então a minha maior inspiração, acho que, assim, né? O meu maior exemplo são os meus pais, né? E aí acho que no decorrer da vida eu tive gestores muito bons que me inspiraram, que me espelharam, né, que eu me espelhava neles. E na vida, assim, né, eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo Rodrigo, né, ele fez a transição ali de carreira, então ele me inspira muito, ele me tira da zona de conforto, ele me motiva a realmente me desafiar. Então, por muitos momentos, por exemplo, quando eu fui tirar a certificação, você vai conseguir. Ele motiva, ele acredita, né? Ele realmente, assim, quando eu fui fazer o meu MBA, eu estava há muitos anos, né, sem estudar. Porque eu fiz o colégio, emendei a faculdade e aí não estudei, né? Assim, não fiz mais pós, não fiz nada disso. E quando eu fui voltar a estudar, nossa, foi uma sofrência. É porque o ritmo é outro também, né, outro, Dani? Eu tinha meu filho, né? É uma diferença absurda, gente. Eu não vou dar conta. Ele, não, você vai dar conta, né? E foi assim, então,
foi ótimo para mim, mas às vezes você precisa ter as pessoas ao seu redor que te incentivam. É importante essa rede de apoio. Pessoas Exato. que você acredita em você, mas saber que as Não tenha pessoas ao dúvida. redor também acreditam te motiva. Exato. E assim, né, a rede de apoio, naquele momento eu tinha os meus pais também para me ajudar a ficar ali, porque eu me casei, né, me divorciei do meu primeiro casamento, o Gabriel tinha 3 anos, né, e aí eu tinha a rede de apoio dos meus pais, né, e do Rodrigo também, que me incentivava ali realmente a buscar mais conhecimento, a me aperfeiçoar, e até hoje, né? Sempre em busca, né? Exato. Então, assim, então acho que as inspirações, né, óbvio, né, você olha, qual é o ídolo? A gente vive num país de ídolos, né? É óbvio que tem pessoas que eu acho a trajetória, a carreira brilhante. A Ayrton Senna foi um orgulho pra gente. Sim. Né? Tem mulheres ali que eu olho, eu me inspiro, eu acho muito legal, né? Eu olho a história e falo, poxa, é possível. É possível. E aí, pessoas que, né, assim, o que eu falo é, quando você acredita naquilo que você faz, no teu propósito, quais são os seus valores, você vai. Né, assim, óbvio que, dá medo? Vai, lógico que dá, eu brincava com todo mundo, vai com medo mesmo. Vai e aí, com às medo. vezes, o que você fala, nem sempre você pratica pra você. Verdade. Então, é você parar e falar, poxa, você fala isso para as pessoas, você motiva as pessoas a fazerem isso, você entende, né, o desafio, ajuda, por que você não faz para você? Porque a gente não para nos olhar, a gente está sempre olhando para o outro. Exato. E né? não para, e isso é uma coisa que eu estou praticando muito. Essa análise que você fez agora, Dani, é muito importante, porque geralmente praticamos para o outro, falamos para o outro, mas primeiro precisamos ouvir. Exato. E praticar. Exato. Porque e aí eu vou falar para o outro se eu não pratico? Exato. Exatamente. E o outro ponto, né, que a gente hoje, o digital, né, a tecnologia, ela é muito boa. Mas se você não tiver cuidado, você entra num nível de comparação absurdo. É perigoso isso. E aí você se compara, por exemplo, com pessoas que já estão nessa jornada há muito mais tempo. E aí não é justo com você. Você precisa se comparar com quem? E aí eu tenho aprendido muito isso, me comparar comigo mesma. Então, todos os dias, hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. E o autoconhecimento, né, que eu acho que isso é extremamente importante. Eu brinco que todo mundo deveria fazer terapia. Sim. Né? As pessoas não são ensinadas a olhar para si. Sempre é culpa de alguém. É culpa do governo, é culpa da mãe. Eu vivo numa situação que você está sempre sendo vítima. E aí, enquanto você for vítima, você nunca vai ser protagonista da sua vida. Uhum. Então, assim, se conhecer. Então, eu tô buscando, eu sempre, assim, há alguns anos, né, eu acho que a sua busca interna, você ter a sua espiritualidade, te faz olhar para você como um todo, e aí você se torna uma pessoa um pouquinho melhor. Sim. E a comparação tem que ser comigo mesma, seja ela estética, porque a gente vive uma comparação estética absurda. Diária, né? Então, sai dessa. A insatisfação. Você não saber o que você quer. E aí, quem não sabe o que quer, qualquer coisa vale. É. Né? E aí é você realmente olhar para você e, assim, se apropriar de quem você é. Que é uma dificuldade. É uma dificuldade. Porque às vezes as pessoas te veem. Por muitas vezes as pessoas me veem de uma forma que eu às vezes falo, nossa, isso mesmo, né? Porque é isso, é você se apropriar de quem você é. O Rodrigo fala muito isso, né? Fala. Ele fala trabalhar o seu merecimento. Sim. Primeiro conhecer você. Você tem que se valorizar. É o seu merecimento. Sim. Nós estávamos falando isso agora há pouco. Sim. Eu também, às vezes, duvido. Eu falo, nossa, será que eu sou? Eu sou isso. O olhar para si, Dani, é você aflorar muitas coisas que estão travadas, que Sim. você não se permite. Sim. Né? Isso é muito importante. E eu tô super curiosa de fazer uma pergunta aqui para você, eu vendo você. Você trabalhou em grandes empresas, né, importantes. Como que foi chegar, sendo uma líder, em desafios e preconceitos? Você sofreu sendo mulher, principalmente porque hoje em dia, né, uma mulher, a comparação. Você sofreu algum preconceito trabalhando em alguma dessas empresas que você passou grande? Não.
É assim, eu nunca tive esse olhar sobre, a mulher é menos. Isso pra mim nunca existiu. Nunca existiu. Pra mim, eu sou igual qualquer pessoa que eu sento na mesa. Em que sentido? Eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer a minha parte. Isso não me impediu de ganhar a campanha, isso não me impediu de ser promovida, isso não me impediu de buscar o meu conhecimento para crescer. Uhum. Então, assim, para mim, isso nunca... Então, assim, às vezes as pessoas me falam isso, né? Ai, nossa, mas no mercado financeiro tem muito mais homens que mulheres. Tem, porque é uma coisa louca. Eu imagino. Né? Então, assim, a pressão é o tempo todo. Então, mais uma vez, você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo. Porque as pessoas, elas só querem receber, mas elas não querem fazer. Então, assim, para mim, sempre foi assim, eu busquei, quando fui me tornar gestora, né? Então, decidi. Falei, não, é isso que eu quero. Eu participei do projeto que tinha de líderes antes de ser líder, né? Então, tinha lá um projeto especial, um programa, não era projeto, né? Um programa especial para preparar os líderes. Então, esse banco que eu trabalhei, então, eles investiam nisso. Em pessoas que queriam ser líderes, então tinha um programa. Eu participei desse programa com outros homens. Ótimo. Né? E aí tiveram homens que também foram promovidos? Foram, mas ali, assim... Aí eu acho que é muito o que você quer ver. E não se importar com o outro, assim, com a opinião do outro. E assim, Rê, pra mim, tudo tem o seu momento. Quando você me trazendo isso, quando eu fui para ser promovida, tava eu e um amigo meu, que foi meu par como gerente, e nós dois estávamos para a mesma vaga. E aí ele foi promovido. E aí a diretora lá do RH veio falar, olha, ele foi, eu falei, tá, mas eu quero só entender. Por que foi ele, por que né, não foi eu? Porque algumas habilidades que ele tem é diferente da sua, e nesse momento ele faz mais sentido para esta agência. Maravilha. E aí, quando eu falo que nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e o seu momento. Meu filho, depois de um mês, ficou doente. Meu filho tinha 1 ano. E eu fiquei com ele quase 1 mês internada. Que bom que eu não fui promovida. Olha só. Porque eu não teria tempo hábil ou cabeça para me dedicar naquele momento para aquela função. Então, realmente, tudo tem um propósito. Eu acredito na vida, Rê, que assim, nada na vida é por acaso. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, aí eu não entro nesse mérito de tipo, pra mim, tá? E aí, assim, pra mim, nunca passou na minha cabeça que, por eu ser mulher, as portas se fechavam ou deixei de ter oportunidades. Então, porque senão você tá sendo também preconceituosa com você, né? Aí eu acho que talvez pode ser preconceituosa, pode ser uma muleta, né? Sim. Porque, nossa, não foi eu porque eu sou mulher. E aí você entende o que eu tô te dizendo? Então, quando você acredita que quando for para ser seu, será seu. E nada vai impedir. Simples assim, e nada vai impedir. Uma frase que o Rodrigo fala, que eu anoto tudo, ele fala assim, blindar as minhas vozes negativas e as vozes negativas ao redor. Sim. Isso é um ponto muito bom, porque às vezes a nossa mente, não vou conseguir. Não, pelo fato de eu ser mulher, talvez esse cara... Cara, não, é o que você falou, Dani, eu adoro, porque eu vejo isso também, tá? Sim. O que tiver que acontecer vai ser no momento certo, Sim. Né? Então, o que é seu tá guardado. É isso. Né? E aí eu quero que você me fale o que é autoconfiança pra você. Autoconfiança é uma coisa bastante, assim, que eu trabalho todo dia, né? Acho que autoconfiança a gente tem que trabalhar todos os dias. Em que sentido? Né? O que é pra mim? É você... Quando você sabe o porquê que você faz as coisas, você se torna muito mais autoconfiante. Sim. E aí, mais uma vez, é você olhar de onde você veio e onde você tá. Porque se você só olha o seu meio hoje, talvez você não se ache merecedora. Talvez você não se ache participando daquilo, pertencendo àquilo. É se abrir para o que está acontecendo, é viver a experiência da vida. Outro dia a gente estava falando isso, eu e o Rodrigo, né? Eu falei para ele, obrigada por
por me apresentar o que o quão maravilhoso pode ser a vida e as coisas novas. Se dar a oportunidade. Se dar a isso. oportunidade, porque se você... tem coisas que hoje eu vivo que eu jamais imaginei que eu fosse viver. E aí quando você fala de autoconfiança, né, é sobre isso, sabe? É sobre você se abrir para as experiências da vida. E por muitas vezes eu não me abria, porque eu achava que aquilo não era para mim. E aí você já se bloqueava para aquilo, né? Não sei nem se me bloqueava, mas acho que talvez. Você não se permitia viver né? Então, a assim, experiência. Porque para mim sempre foi muito claro em que sentido. Por exemplo, desde muito nova, eu atendia clientes da alta sociedade, né? E com clientes com grandes patrimônios. E aquilo, Rê, nunca me afetou em que sentido? Eu quero preciso ter esta bolsa porque ela tem. Uhum. Não. Eu atendia clientes, por exemplo, que trabalhavam numa marca de carro e aí eles falavam, eram vendedores, estavam lascados de grana, porque eu cuidava da gestão da conta deles. Eu falava, mas por que você tem que comprar esse carro? Não, porque eu tenho que ter o carro que o meu cliente tem. Eu falei, mas você vende para o seu cliente. As comparações começam, né, também. E aí, assim, eu acho que você ter o desejo de crescer, você ter o desejo de ter uma bolsa X, Y, Z, não tem problema nenhum, mas você está fazendo isso para você ou para o outro? Então, quando a gente fala de autoconfiança, eu acho que é realmente você olhar para você e tentar isolar o que te impede. Isso, para mim, é diário. O que te impede de chegar onde você quer chegar. Né? De fazer o que você quer fazer. Porque o Rodrigo tem uma frase que fala muito, quem se limita perde. Né? E quem se compara já está perdendo. Que o foco está no outro, né? Exato. Então o foco tem que sempre estar em mim. Né? Olha para trás, né? A gente tem um retrovisor. Sim. Né? Olha o que eu construí. Olha a jornada que eu fiz. Né? Então, isso é importante e eu acho que é um exercício diário. É um exercício diário, Dani, você falou exatamente. E aí, eu quero perguntar para você sobre valores. Valores, ou você tem, ou você não tem. Sim. O que são valores importantes para você? Poxa, Rê, valores importantes outro dia eu estava brincando, meu filho estava falando, né, em relação a valores. Se te dessem tanto de dinheiro, você votaria em tal pessoa? Você faria isso? Não. Mas tudo isso você não faria? Não. Por quê? Porque eu não acredito que isso seja o ideal. Então, valores para mim é eu respeitar o próximo. Valores é eu saber que para eu conquistar o que eu quero conquistar, não preciso passar por cima de ninguém. E aí, hoje a gente vive uma questão de relatividade, né? O relativismo. Né? É relativo. Não, tem coisas que não têm relativos. Tem coisas que é ou não é. Né? Então, valores, respeitar o mais próximo. A ética. Fazer o que é certo. Poxa, recebi um dinheiro a mais de troco. Devolve. A ética, a honestidade. A ética, né? a honestidade. Isso é importante. Os valores de saber... poxa, eu vou enganar o outro. Desculpa. Não vou. Não vou fazer para o outro. Eu não vou dizer para você que esse investimento é bom. Poxa, que é legal. E aí eu vou ter um ROA, um retorno legal, mas... você pode dar ruim para você. Porque aí isso para mim são valores. São valores. Isso. Então assim, é uma linha assim, mais uma vez, eu preciso fazer o que é necessário ser feito. Só que acima de qualquer coisa existe uma outra pessoa. Então, para mim o que é inegociável eu não vou fazer nada que vá te prejudicar. Exatamente. Ainda mais, e quando você faz a questão de cliente, isso que traz respeito, é isso que traz confiança. Eu tenho um cliente que vira para mim e fala, faz o que você acha que tem que fazer. Por que ele fala isso para mim? Porque ele sabe que, para mim,
a entrega, o resultado dele, o que ele tem como premissa é o mais importante. Exatamente. Então, isso para mim são os valores. Eu te ser clara, transparente, o combinado não é caro. Sim. E isso para mim é assim, eu vejo hoje que as pessoas não têm nem, assim, você olha para o lado, as pessoas estão tão egoístas, cada uma fazendo o que bem lhe entende. Não se importam, Não né? se importam, né? Trazendo isso sobre valores, quando eu fiz gestão de pessoas, a gente estava lá para ganhar uma campanha, eu estava concorrendo com uma outra pessoa, as duas estávamos muito próximas, e aí, óbvio, o time tem que fazer para você ter o resultado. Quando você se torna gestora, isso é um desafio, você se tornar gestor, porque você delega. E aí você sabe fazer, e você fala, nossa, que trabalho que dá, deixa eu faço. Não, segura, né? Segura a onda. Segura a onda, né? Porque fazer a gestão é você ensinar o outro. Delegar. E aí naquele momento, falando de valores, eles me trouxeram, Dani, mas olha só, o time dela tá fazendo isso está errado. Eu falei, gente, façam o certo. Coloquem a cabeça no travesseiro de vocês e durmam tranquilamente. A gente tá fazendo o que é certo. Uhum. Isso não tem preço. Então, isso é valor. É valor. Ótimo, Dani. Então, assim, eu nunca estimulei, porque ainda mais quando você é líder, você pode estimular isso. Vamos lá, todo mundo vendendo, todo mundo fazendo. De qualquer jeito. E quando eu via alguém fazendo o que não era correto, ou fazendo sem o cliente saber, eu chamava, entendia e corrigia. Então, isso para mim é valores. É você saber que o que você está fazendo é o certo, né? É o certo. Em que sentido? Eu não estou te prejudicando, eu não estou prejudicando o outro para ter o meu resultado, ou para ter a minha entrega, ou para chegar onde eu quero chegar. Uhum. Então, acho que para mim, valores é sobre isso, sabe? É sobre você realmente fazer aquilo que te deixa em paz, te deixa tranquila. Ótimo. Sabe? Isso. Então, acho que é sobre isso. É sobre isso. E Dani, hoje as pessoas estão perdidas, né? Eu passei por uma situação de dúvidas profissionais, tá? Eu passei por uma transição de carreira aos 44 anos. Como saber o que eu quero? Qual o caminho para isso? Você sabe o que você quer. Você trilhou. Mas qual é esse caminho para uma pessoa que está passando por dúvidas, está num trabalho que não está sendo legal, não é uma realização, é o automático, né? É o que você falou, levantar para ir para o trabalho e já, opa, não está legal. Como saber o caminho certo do que eu quero? Saber o caminho certo do que eu quero é você se conhecer. Tá. É você entender dentro do que você faz, o que te agrada, o que te faz vibrar. O que te emociona? O que te faz levantar, né? O que te faz levantar? Qual que é o propósito? E às vezes eu vou te falar, quando eu saí do banco, falando sobre isso, qual o caminho eu segui, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Minha vida inteira, praticamente, eu trabalhei em banco. O que eu posso fazer? E aí vem a indecisão. Será que eu estou tomando o caminho correto? Será que é isso? Existem perguntas, né? E aí, naquele momento, assim, eu tomei a decisão de ir para investimentos. Decidi estudar para que eu conseguisse ter mais segurança para aquilo que eu ia oferecer, para aquilo que eu ia falar. E todo dia eu tenho que estudar para eu me sentir mais confiante, para eu saber que o que eu estou fazendo está sendo adequado, está sendo correto. Porque é uma área, por exemplo, que você tem que estar sempre se atualizando. Se atualizando. Então, e aí acho que mais do que isso, é o propósito de fazer parte de algo. E aí quando, por exemplo, lá, quando a gente lida com os clientes do estúdio, por exemplo, que também eu faço a parte ali comercial junto com o Rodrigo, tem os mentorados. Então você vê essa participação da jornada das pessoas, vê o crescimento das pessoas, vê as pessoas, sabe, ultrapassando os seus limites. Nossa, é isso que eu tô sentindo, viu, Rodrigo? Né? Ultrapassando os meus limites, a Dani definiu bem. E é ultrapassando os seus limites, porque, poxa, e eu vou te dizer, né, quando me conhecer, que eu sou capaz de ultrapassar. Então, acho que quando você fala como saber o que você quer,
se conecta com você mesma. E é tão difícil, porque a gente tem tanto tumulto, a gente tem tanta interferência de tudo. Uhum. Então, assim, minha vida, por exemplo, ela tomou um rumo, é isso que tem, vamos fazer. É o automático, você vai no flow, né? E na verdade não é nem só a questão do automático. Por exemplo, você escolheu trabalhar em bancos? Não, foi o que apareceu. A vida levou e tá isso. tudo bem. Eu não fui, sabe, assim, não fiquei frustrada por conta disso. Muito pelo contrário, tudo que eu conquistei na minha vida foi por essa carreira que eu construí. Você teve que passar por tudo para ser essa mulher que você tá aqui hoje nessa banca falando. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, ai, nossa, eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Peraí, mas se você tivesse 20 anos, você não teria a cabeça que você tem. Porque você tem a cabeça que você tem, né? Por tudo que você viveu na tua vida. Então, qual caminho seguir é você entender o que você tem dentro de você. O que te faz, sabe? O que te move, o que você gosta de fazer. O que te dá prazer. Porque a pior coisa que existe é você fazer aquilo que não te dá prazer. Eu trabalho, a realização é algo muito importante. A gente hoje. trabalha, Rê, todos os dias. 7 dias por semana. E aí você fala, você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Às vezes você fica cansado? Claro que fica. Natural. Fisicamente. Mas assim, você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. E a entrega é o melhor resultado. Exato. Né? Então, quando você vê o resultado, quando você vê a entrega, quando você vê o patrimônio do cliente, o cliente falando, poxa, você me ajudou a decidir ali o que está sendo feito, a construir isso, porque às vezes as pessoas me falam, mas onde eu aplico? Depende, né? Então, seja isso no meu planejamento financeiro, na parte de investimento, seja ali fazendo a parte comercial, isso é gratificante demais. Eu imagino, Dani. Você tem uma responsabilidade muito grande, porque tem muitas pessoas que não sabem lidar, não têm a educação financeira. E aí está o seu papel na vida dessa pessoa, entendeu? E assim, muitas pessoas, eu já fiquei sabendo de casos que no desespero de não saber lidar, encerram a vida, perdem dinheiro. Então, assim, é muita responsabilidade. E agora eu quero saber o seguinte, essa parceria sua com o Rodrigo Bacelar, vocês trabalham juntos hoje. Explica para mim como que funciona essa parceria, que deu certo. Rê, como eu te falei, né? Quando estava saindo, a gente decidiu ali, a gente tivemos muitas conversas, né? Eu falo, trabalhar com o marido dá certo? Dá, mas porque a gente tem a habilidade de ter conversas difíceis. Vai fazer 2 anos que a gente trabalha junto, e paralelo, né? Eu sou sócia do escritório, como eu mencionei para você. O primeiro ano foi bem... tivemos muitas conversas, porque, mais uma vez, né, você ter ali a sua independência, e aí, muitas vezes, no começo, eu não me apropriava do que eu fazia. Tá. Né? Eu não sentia isso dentro de mim. Em que sentido? Poxa, eu preciso me apropriar do que eu estou fazendo, do quão responsável eu sou também pelo resultado. Sim. E isso é muito difícil, porque, mais uma vez, né, a gente fez um combinado de tudo. Porque eu entrei ali com ele, no primeiro momento, como sócia da empresa, e depois o modelo mudou, tanto que hoje a gente tem poucos clientes na agência. Mas hoje a gente realmente é uma parceria que a gente, assim, só de olhar a gente já entende o que está acontecendo. Mas, mais uma vez, precisa ter conversas difíceis e você entender o seguinte, que num primeiro momento, eu sempre fui dona do meu nariz. Nós conversamos muito sobre isso. Eu sempre fui uma mulher independente. Né? Eu sempre fui uma mulher que paguei as minhas contas. Eu sempre fui uma mulher que... À frente, precocemente, cuidando dos outros, né? E assim, na verdade, o ponto a gente fala sobre energia masculina e feminina. Nós falamos. Tem gente que não acredita nisso. E não é sobre ser menos ou mais, não é sobre isso. Então, eu sempre tive muita energia masculina. Então, eu sempre queria fazer... a guerreira, frente, né? E naquele momento, mesmo trabalhando junto, eu tive que olhar para isso de uma outra forma e ressignificar. E deixar ser cuidada também. É tão importante isso. E eu nunca tinha sido cuidada como hoje eu sou cuidada. E aí, me permitir deixar o meu marido cuidar de mim.
E aí não tô nem falando só de trabalho. Porque Não, no trabalho, é- e aí falar, o homem tem que estar na frente da mulher, mas não é sobre isso. O homem anda na frente da mulher não é porque ele é mais, é porque ele protege. Quando E o é tão homem desce na importante, frente né? da escada, não é porque ele é mais, é porque ele tá A protegendo. proteção. Né? Eu tô muito nisso. Então, mas para mim foi desafiante nesse sentido, por quê? Porque, mais uma vez, e aí é muito ego, né? Eu não tenho ego. Mentira, você tem, Todos nós temos. né? Mas quando você começa a reconhecer os seus sentimentos sem dar valor para eles e não deixar o seu impostor. A gente falava muito sobre isso no primeiro ano. Não deixa a sua impostora te destruir. Gente. Né? E muitas vezes minha impostora tentava me destruir. Sabota, né? Sabota. E se deixar, sabota o tempo todo. Então você precisa estar muito atenta. Porque tem coisas que eu não vou deixar de ser e não vou deixar de fazer. E não vou deixar de sentir do dia para a noite. Mas quando eu vejo e percebo aquilo, como eu ajo, como eu reajo. Eu posso mudar a forma com que eu reajo. Que muda tudo, né? Que muda tudo. Então, a gente hoje, assim, então, trabalhar junto pra gente foi muito bom. E hoje a gente estabelece momentos pra gente. Porque precisa ter. Porque senão fica só falando de trabalho. A gente às vezes fala, não, agora não vamos falar sobre o trabalho. Não sai daquela rotina e o casal, cadê o casal? Aí, e às vezes, tá bom, nós vamos falar. Aí eu, não, então, mas tem aquela cliente. Aí eu, não, né? Não é horário agora. E aí estabelecer também algumas coisas, né? Na hora da refeição, a gente almoço, jantar, sempre ali tá junto. Às vezes o café da manhã, por conta de rotina, de levar o Gabriel na escola, aquela rotina, às vezes nem sempre dá o café da manhã juntos durante a semana, mas final de semana sempre. Mas estabelecer isso. Então, durante a refeição, não estar com o celular. Coisa simples que faz a diferença, faz né, a diferença. Dani? E ter um momento para nós dois, porque isso também é importante, né? Outro dia ele fez uma enquete, você tem o dia para sair com o teu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira? E tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que têm filhos e não deixam de fazer isso. E isso é extremamente importante para a relação. Muito. São momentos de qualidade. Exato. Não importa o quanto, Exato. mas dar aquele momento. Exato. E aí, assim, eu acho que quando a gente trabalha junto, acho não, né? Tenho certeza. Quando você trabalha junto e você se apropria da sua posição dentro do todo, cada um é responsável por uma coisa. Sim. E a entrega só é feita porque tem os dois. Tem os dois. E o Rodrigo também, eu noto muitas frases do Rodrigo que faz sentido pra mim. Ele falou uma coisa que eu levo pra minha vida também. Compreender a jornada do outro. Sim. Isso é muito importante, porque a compreensão, ela gera um respeito. Sim. Né? Então isso pra mim, sabe, Dani, pegou bastante. Sim. Ao invés de falar ou julgar a jornada do outro, é compreender e respeitar. E às vezes, durante muitas vezes, quando o Rodrigo fez a transição de carreira, eu não compreendia as coisas. E para mim não fazia sentido, mas o ponto não tem que fazer sentido para o outro, tem que fazer sentido para você. Exatamente. Mas é difícil. Você compreender isso. É difícil. Então, assim, quando hoje a gente está junto, então às vezes ele fala alguma coisa, eu olho... E hoje eu olho e falo, poxa, tudo bem, né? Então, a gente trabalha... E eu acho que quando quando a gente trabalha junto, você entende a loucura daquilo também muito mais. Então, hoje eu compreendo muitas coisas quando ele brinca pra mim. Aí você tá aí no celular, tipo, 7 horas da manhã, às vezes 9 horas da noite, que eu tô ali respondendo algum cliente, alguma coisa. E antes eu achava ruim isso. Óbvio que tem que ter limite. Você tem que pôr os limites. Uhum. Porque senão você fica o tempo todo trabalhando também. Mas você começa a compreender algumas coisas que quando você não está envolvido no trabalho, você não compreende. É verdade. É viver aquela realidade, né? Exato. Então, quando você vive a realidade, você começa a compreender e você se torna, assim, a gente se tornou muito mais parceiro. A gente se tornou muito mais, assim, realmente, acho que a palavra é essa, ter a parceria. É importante, uma parceria de sucesso. Exato. Dani, nossa, que aula que eu tenho aqui, gente, adoro. Vamos lá, agora eu quero saber maternidade versus profissional. Eu sei que é muito difícil, muitas mulheres hoje, né,
tem a dificuldade de equilibrar, que não é fácil, né, Dani, nós equilibrarmos todos os pratinhos, pessoal, maternidade, profissional, não é fácil. Eu quero saber como que foi para Daniela lidar com a maternidade e o profissional. Eu me preparei para ser mãe, eu quis ser mãe. Legal. Desde pequeno eu queria ser mãe, então quando eu decidi engravidar, eu não engravidei de primeira, demorei aí quase 9 meses para engravidar. Preparei de até pintar cabelo, porque eu tinha o cabelo loiro, então voltei o cabelo... Literalmente. Não, literalmente. E aí, para mim, assim, a gestação, eu passei super bem na gestação, eu falo para todas as mulheres, gestação não é doença. Gravidez não é doença, trabalha, continue fazendo o que você faz. As pessoas me olhavam e falavam, você tá doida? Eu falei, não, tô trabalhando, né? Eu tô bem, tá tudo seguindo nessa bem. Nessa ocasião, né? eu era já backup da agência, eu ia para reuniões da diretoria, né? Eu participava, atendia cliente, ia para visita, ia para show, eu não parei, graças a Deus também minha gravidez foi super tranquila, super. Eu brinco que o Gabriel é elétrico, porque também eu não parei. Né? É o nome também, tá, Dani? Que eu tenho. Então, tanto que quando eu tava grávida, né? Às vezes eu tava, alguma pessoa, ai, que legal, você tá grávida, como que vai ser o nome? Eu, Gabriel. Aí as pessoas me olhavam, você tem certeza? Ainda tá em tempo de mudar. O significado é maravilhoso. Enviado de Deus, né? Geralmente, Gabriel é levado. E assim, né? O nome foi escolhido também pelo significado. E aí as pessoas falam, mas todo Gabriel que eu conheço é espoleta. Eu falei, não importa, né? Tá e aí, enfim, eu me preparei para a gravidez. E realmente, assim, quando eu falo que é o maior amor do mundo. Eterno, né? Só sente quem é. Não dá para explicar a maternidade, não dá para explicar o amor um amor para um filho. Não dá. Eu falo que eu curti muito minha gravidez, eu curtia cada movimento que ele fazia na minha barriga. Então isso pra mim, assim, realmente... Isso é mágico, né? Pra mim foi mágico, né? E eu trabalhei até o último dia, praticamente. Na verdade, eu só não trabalhei até o último dia porque eu tive que internar, mas... eu fui numa consulta de rotina do médico, ia fazer 37 semanas, e aí eu tava com um pouco de dor no lateral, e meu gestor tinha ficado de férias, e aí ele tinha voltado naquele dia, eu tinha o meu retorno com o meu médico. E outro, né, eu sempre marquei as minhas consultas no final do dia, e os meus ultrassons sempre aos sábados. O planejamento, a organização. Por quê? Porque não é porque eu tô grávida que eu tenho que sair no meio do dia e fazer o meu exame, fazer meu pré-natal, desculpa. Se organizar. Até porque eu vou voltar da maternidade. E quando eu volto da maternidade, eu queria continuar no mesmo lugar onde eu estava. Porque eu perdi, não perdi porque minha vida nos 7 meses foi um aprendizado, mas profissionalmente eu dei uma pausa na minha carreira por 7 meses, porque é o período que eu fiquei de licença. Me dedicando para a maternidade. E eu voltei a trabalhar, mas eu voltei. Então, eu queria continuar a minha jornada profissional. Sim. Então, e assim, para mim é isso, eu nunca estive doente. Então, eu sempre trabalhei, né, entregando os meus resultados, sempre. Uhum. E aí, quando eu fui nesse pré-natal, ele virou e falou assim pra mim, olha, eu vou te... Internar? Não, vou te dar um atestado que agora você vai parar. Eu tenho que entregar meu resultado. Ele, você tá louca? Ele falou assim, você quer ter o seu filho quando? Ano que vem? Eu falei, não, doutor Mendel, mas eu preciso terminar de entregar o que eu preciso entregar. Aí ele falou... Tipo, tá maluca? E eu chorei. Eu falei, aí ele, calma. Agora é a hora de você. E aí liguei para o meu gestor na época e comecei a chorar. Ele me afastou. Eu vou ter que parar. Porque eu tô com um pouco de dor, tô com um pouquinho de dilatação. Ele, Dani, você fez o que você tinha que fazer. Olha. Agora vive isso. Essa cobrança, né, Dani, também é ruim. E aí, assim, eu tinha um gestor na época também que era maravilhoso. E aí, internei na madrugada desse dia. Gabriel nasceu depois de 2 dias. Olha. Porque acabou meu líquido, eu estava internada, enfim, de um dia para o outro. E aí ele nasceu de supetão, né? Eu estava com exatamente 37 semanas. E aí aquele risco de ter é considerado ainda um prematuro, de ter que, mas de ter pulmão, que, né? Mas né? Graças a Deus nasceu bem.
E aí vivenciei tudo aquilo e quando eu voltei, né? E aí a minha mãe sempre foi a maior incentivadora de voltar. Eu tenho uma irmã 11 anos mais velha e ela sempre foi incentivadora da minha irmã. E comigo não foi diferente. E aí, aí meu pai já compreendia um pouco melhor, né? Que a gente voltava a trabalhar e aí o Gabriel ficava. Eu ia deixar o Gabriel o período todo no integral, mas minha mãe, não, deixa ele aqui com a gente. Então ele ficava meio período e ia para os meus pais. E aí voltei, né? Aí você faz aquele período de adaptação da criança na escola. Ele ria, ele não estava nem aí. Eu deixava ele, eu que chorava. A culpa materna. Nossa, eu chorava. Na primeira semana, no primeiro mês, né? Aquela tortura. E ele nunca chorou. Você chorava por ele e por você, né? Eu sou chorona, né? Eu materna. sou manteiga derretida. E eu tenho uma fala que eu acho que isso se enquadra muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu amei essa frase. E assim, você sempre acha, eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, eu sempre acho que não é o suficiente, eu sempre acho, você quer proteger, né? Você não quer que eles passem pelos desafios da vida, mas a vida é essa, né? E aí ter o apoio, ter o respaldo, né, ali dos meus pais, essa rede de apoio sempre fundamental. foi extremamente importante. Porque, assim, você sabe que não está com você, mas está com uma pessoa, assim, o colégio também. Eu nunca terceirizei a educação, porque a educação você dá em casa. Hoje a gente vê muitas crianças vivendo de qualquer jeito, sem limites. O Gabriel sempre foi uma criança que teve limites. Uhum. Eu sempre falei muito isso para ele. Em que sentido? Filho, a vida não é gentil. A vida não vai ser gentil com você. Então, por muitas vezes, meus pais falavam, ai, não, você está sendo muito dura com ele. Eu falei, não, ele precisa ter limites. Né? Muitas vezes, ai, meus amigos jogam o tempo que eles querem. Tudo bem, você não é os seus amigos. A velha frase da mãe. Exato. Né? E sempre valorizei muito o que ele fazia, sempre deixei ele fazer e falava das consequências. Importante. Você pode fazer o que você quiser, mas tudo tem consequência. Então, assim, e para mim a maternidade com o trabalho, óbvio, nasce uma mãe, nasce uma culpa, muitas vezes eu tinha que ficar até mais tarde, mas eu sabia que estava ali com os meus pais, então isso, graças a Deus, eu sempre tive uma tranquilidade, essa segurança. Rede de apoio, mas assim, eu sempre cheguei e fiz o que eu precisava ter feito. E aí um ponto importante é a valorização de quando você está com o teu filho. Uhum. Porque às vezes você quer compensar o seu filho com o tempo que você não está ali. Você perde sim, às vezes, o primeiro passo, você perde sim, às vezes, a primeira palavrinha, você perde. A modernidade fala assim, a mulher é independente, perfeito, maravilha, mas muita coisa se perdeu no meio do processo. Sim. Né? E tá tudo bem também. Né? Eu não fui trabalhar, minha mãe falava para mim, você não tá indo, quando eu chorava, né, no começo, filha, você não tá indo trabalhar porque há um lazer. Não, você tá indo porque você tá fazendo isso para dar uma educação melhor para o seu filho, para proporcionar coisas para o seu filho. Você tá semeando, né? Para proporcionar. E que bom, né? Porque uma boa causa, né? E que bom que eu fiz isso, porque isso me fez conseguir dar continuidade à educação do meu filho até hoje. É um investimento. Hoje eu tenho um suporte, né? Mas durante muito tempo eu não tive suporte financeiro, mas suporte emocional eu sempre tive, graças a Deus. Sim. Então, é você realmente, assim, entender, quando você está ali com teu filho, dê atenção, esteja presente. E hoje as telas, elas... É um perigo. Elas roubam, mas você deixa elas roubarem. Porque a gente é o exemplo, mais do que nunca, para essa geração. Meu filho tem 14 anos, vai fazer 15 anos agora em março. Não é o que eu falo. Meu pai, no discurso do meu pai, era faça o que eu falo, não o que eu faço. Olha. Meu pai fumava. Papai, você está fumando, mas fumar é ruim. Ele falava, então por que você fuma? Não vai repetir o que eu faço. Agora, na geração... E aí a gente tinha o maior respeito. Hoje, você tem que dar o exemplo. Porque se a sua fala não condiz com aquilo que você pratica...
cai por terra. Não serve pra nada, é verdade. Então, a maternidade pra mim, assim, eu sempre quis ter a maternidade. Pra mim é muito gratificante ser mãe. Eu amo ser mãe. Cada fase tem a sua gratificação, tem os seus desafios, tem. Não Faz é fácil ser parte, mãe, não é fácil educar, não é fácil nos dias de hoje colocar limites, entender que ele precisa muitas vezes viver a vida, né? Aliás, vai viver a vida e vai às vezes sofrer, porque você não tem como proteger. Você falou uma coisa importante. A vida não é gentil. Não, né? Não é. E tudo na vida tem consequência. Tem boa ou ruim, né? E eu sempre trouxe isso pro Gabriel dentro de casa. As consequências das coisas. Fizemos um combinado, você não fez, tem a consequência. Ah, é castigo? Não, é consequência. E muitas vezes a gente combinava dele estudar eu não vou, eu já estudei o suficiente. Aconteceu há pouco tempo. Filho, você precisa estudar. Não, eu vou jogar só um pouquinho porque eu já estudei o suficiente. Maravilha. Se você não tirar uma nota, se você tirar a nota vermelha, qual vai ser a consequência? Eles têm que estar cientes de tudo. Eu combino, né? A consequência vai ser ficar uma semana sem celular, por exemplo. Tá bom. Aí veio o resultado. E aí a consequência existiu. Ele nem discutiu. Então, assim, e eu acho que o ponto também com a geração de hoje, Rê, falando de maternidade, a gente tem que ser muito transparente com eles. Sim. Tentar fazer com que... E assim, eu sempre fui muito com o Gabriel o seguinte, ele pode fazer o que ele quiser. Teve uma vez, ele tinha 5 anos, o pai dele fumava, e ele falou, não sabia nem falar, ele devia ter uns 4. Mamãe, eu vou fumar caca, igual meu papai. Caca é cigarro, né? Eu falei, legal, filho. Se você acha que isso vai ser... Você vai gostar disso, Saudável. né? Saudável pra você. Só que você tem que entender que você não vai conseguir fazer natação, não vai conseguir jogar futebol, porque você, né, não vai ter muito fôlego. Além do que, o cigarro pode dar vários tipos de doenças. Pode te dar um câncer, seu pulmão pode ficar preto. Aí ele, preto, mamãe? Aí eu falei, você quer ver? Aí mostrei no Google. Ele, acho que eu não vou fumar caca, não. É muito legal essa conversa, então, né, assim, aberta. A minha época era, você não pode fazer isso porque tá errado. Não pode porque não pode. Mas tem que mostrar o porquê que não pode, e aí, as assim, o consequências. que eu falo pra ele você pode fazer. Explicar. Só que a consequência é essa. Né? E eu lembro que uma vez numa conversa a gente tava falando sobre bebidas, sobre drogas, sobre, né? Ele olhou pra mim, mamãe, então eu não quero sair de casa. Eu falei, e vão te oferecer. E aí você vai ter que tomar a decisão. Aí ele olhou pra mim, mamãe, então eu não quero sair de casa. Eu falei, filho, não existe essa opção. Você vai ter que encarar e escolher. Então, assim, a maternidade é você ensinar pra vida. Você resumiu bem, é isso. E ser o exemplo pro seu filho. Então ele me olha, tem vezes que às vezes a gente, já tiveram situações que a gente estava no shopping, às vezes vinha um cliente ali e eu falava, filha, fechamento, ele ficava bravo, bufava. Eu falei, filha, a gente só tem o que a gente tem porque a gente tá fechando o negócio. É importante ele compreender, isso que eu ia falar. Tanto que ele tá trabalhando. Tem 14 anos e ele tá trabalhando. Você vê que o legado que você deixou tá repetindo, né? Sim. Você começou precocemente e ele tá indo no mesmo caminho e vai ser bem sucedido. Sim. Você semeou. Dani. Então, ser o exemplo. Eu acho que a palavra é essa. O exemplo e você plantou. Sim, também. Né? Também. Que bate-papo gostoso, que aprendizado, gente. Que mulher incrível, hein, Rodrigo? Você... Quero agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço, eu acho que a gente temos que marcar mais podcast, porque existem mais pontos aí, sabe? Eu quero falar muito sobre a liderança feminina, maternidade e trabalho. Olha, Dani, é muito difícil. Eu vejo muitas mulheres querendo fazer algo, mas não sabe por onde iniciar, porque a maternidade, a culpa materna às vezes trava. Então, temos muitos assuntos aí para debater, muitos. Eu quero que você deixe aqui pra gente, para todo mundo que está nos assistindo, que o ponto principal dessa conversa hoje, tudo que você passou, todo o seu processo, sem a inteligência emocional, não dá. Não. Então, fala para mim, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, milhares de pessoas que estão nos assistindo sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você se conhecer, é você aprender a lidar com as situações, né? Então, acho que quando você entende que você é único, que você é protagonista da tua vida. E aí, quando você você sabe o que é seu e quando é do outro. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que se revoltam, né, e falam, é a vítima da sociedade.
Se não lhe atende, se não fala o que você quer, tudo acaba. Então é saber lidar que o mundo nem sempre vai dizer aquilo que você quer ouvir. Muito pelo contrário. E como você lida com aquilo. Então é você saber entender, primeiro é a compreensão de si mesmo. Uhum. Da sua luz e da sua sombra. Porque todo mundo tem luz e sombra. E cresce aquilo que você alimenta. Exatamente. Então a inteligência emocional está muito ligada a isso também. Se você só vê sombra em tudo que você faz, você tem mania de perseguição, você não vai ter inteligência emocional. Porque você vai achar que todo mundo quer te boicotar. Todo mundo... de neurose, né? A neurose, perseguição. Ah, olha, eu não cheguei porque eu sou mulher. Não, sai dessa. Se apropria de quem você é. Principalmente como pessoa. Em primeiro lugar é sobre isso. Uhum. Quais são os seus valores? Qual é o que você tem de bom? O que te faz forte? Uhum. O que te faz ser quem você é e estar onde você está? O que te trouxe até aqui? E entender que você não é vítima, que você é protagonista, não deixar o seu impostor, que ele tá ali o tempo todo te apurrinhando, querendo dominar. Uhum. Então seja protagonista. Acredite em você. Tenha o seu propósito, entenda o seu propósito e coloque ele em prática. E também entenda que muitas vezes você vai estar errado e tá tudo bem. Mas você tem que ter a humildade de reconhecer quando você está errado. E que o mundo não vai lhe atender para te agradar. Não vai dizer aquilo que você quer para te agradar. Então, acho que é sobre isso. E faça o que precisa ser feito. Estude, se dedique, invista em você. É o ponto principal. Invista em você. E investir em você não é a questão só financeira e a questão só de trabalho, de conhecimento. É investir em você fazendo uma terapia, se conhecendo, porque a gente não é motivado pelo externo a se conhecer. Sempre a culpa é do outro. É o terceirizar, né? É o terceirizar, né? Então não terceirize, se responsabilize, porque quando você coloca nas mãos dos outros os seus valores e a sua verdade, você está perdido. É verdade. E eu também falo, Dani, eu vivi essa experiência que eu gosto de falar, que assim, recalcular a rota tá tudo bem. O importante é você reconhecer. Sem dúvida. E recalcular quantas vezes for necessário. É isso. É sobre isso. E reconhecer, eu tô aqui. Recalculei, tá tudo certo. Tá tudo certo. É olhar pra frente. É olhar pra frente. E assim, não esquecer que sempre tem um retrovisor. Então. E eu quero deixar uma frase aqui pra vocês, que eu tenho colocado pra mim também em prática, que é: para trás, gratidão, para frente, confiança. É isso. É isso. É sobre isso. É exatamente sobre isso. Dani, muito obrigada pelo bate-papo. Que mulher incrível. Ótimo. Parabéns Obrigada. pela pessoa e profissional. Obrigada. Mas o principal é esse ser humano que você é. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Foi um prazer. Pessoal, o prazer é meu. Muito obrigada por vocês que ficaram comigo até o final. Quero agradecer, tá bom? Compartilhe com quem você ama, deixa um like, deixa os comentários, que eu quero muitas opiniões sobre esse episódio de Aula com a Dani Lopes, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus e até o próximo episódio.